Botafogo até consegue receber o visto de trabalho, mas não consegue regularizar David Ancelotti a tempo na CBF e Cláudio Caçapa estará à beira do campo para comandar Botafogo contra o Vasco. Já começou bem, PK e Juan Cruz. Matheus Martins nem considero não porque está vindo de lesão, mas PK e Juan Cruz ficam de fora da viagem do Botafogo para Brasília. Veja a lista de relacionados aí da primeiro jogo pós chegada de David Ancelotti, que logicamente foi ele que montou os relacionados, né? Ele que escolheu quem vai aí para o jogo contra o Vasco. Isso é a repercussão da mídia de Sport TV, o UOL, né? Papo de Craque, da Jovem Pan, da Transamérica, né? Isso e muito mais já já. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, daqui a pouco a gente conversa. Amanhã também tem Vasco e Botafogo. Agora a gente pode destacar esse jogo de uma forma mais tranquila. Esse jogo é em Brasília. Esse jogo é em Brasília porque faz parte daqueles jogos que o Vasco vendeu o mando, né? E aí, agora a gente vai ver como é que o Vasco responde a um trabalho mais pausado para o Fernando Diniz, que é sempre fundamental para ele, né? Exato, é sempre um ponto. Ah, mas o Fernando Diniz vai ter tempo para trabalhar? Teve. Então agora a expectativa fica mais alta também, né, Aninha? Mas o Vasco, antes da parada, estava bem, né? Estava jogando bem, estava encontrando consistência. Eu acho que os problemas que o Vasco vinha enfrentando dizia muito também sobre as ausências do elenco, né? Sobre as necessidades que o elenco precisava. Eu acho que as renovações trazem um ambiente de paz também para o clube, né? Para o trabalho do clube, para o próprio trabalho do Diniz. Bem ou mal, são 4 jogadores que formam o pilar do Vasco, né, gente? Do goleiro até o Verratti, assim, são jogadores. Ryan, importantíssimo também, Coutinho, contratação, como disse o Ramon. Então, acho que o time já vem num viés mais de paz. E do tempo para trabalhar, que é o tempo que o Fernando Diniz precisa para colocar o sistema de jogo dele, exigir o que ele exige dos jogadores para quem vem do banco de reservas. Eu vou insistir nisso porque eu acho que vai ser fundamental para o Vasco, que tem um bom time, mas precisava ter um bom elenco. Eu acho que esse período, quero acreditar que tenha sido bom também para o Diniz melhorar os jogadores do banco de reservas. Eu acho que esse é o grande desafio do Diniz, porque a gente tem o time do Vasco de cabeça, assim, consegue tirar fácil, principalmente do meio campo para frente, né? Com o Ryan, com o Nuno, com o Coutinho pelo meio. E aí você vai... O Gumora, um pouco mais atrás com o Tietê, Verratti à frente. Você tem uma estrutura de time que todo mundo conhece. E é bom lembrar que o Vasco terminou o Brasileirão com uma bela vitória sobre São Paulo, por 3-1. E essa vitória mostrou um Vasco que parou em paz, né? Que parou sabendo que tinha um time, que precisa ajustar esse elenco, mas com o desafio de manter esse time, porque tinha renovações de contrato que foram feitas dentro desse período. Então, é um primeiro passo você ter um time. Mas acho que o elenco do Botafogo ainda pesa um pouquinho mais. Acho que a qualidade da grana, o tamanho da grana, né, do Botafogo ainda pesa mais. Uma questão de química, de novo treinador, de jogadores que estão chegando. Mas é um desafio. O clássico a gente dissolve um monte de razões, né? Porque a gente coloca várias outras emoções na panela aí quando a gente está falando de clássico. Mas, de qualquer maneira, o investimento, o peso da grana do Botafogo ainda é grande. Tem uma coisa que me pega um pouco em relação ao momento do Botafogo, ao ano do Botafogo, é esse modo videogame, né, que tem sido assim, não quero jogar o campeonato estadual, o Textor não quer que o time se desgaste no campeonato estadual, beleza, ok. Demorou para decidir o que ia fazer do time no primeiro semestre e ali, nas vésperas de começar o Campeonato Brasileiro, começou a acelerar, o time estava um pouco confuso, a gente não entendia muito o que ia acontecer, aí começa o trabalho do Renato Paiva, sob algumas desconfianças, mas como é que vai ser o Renato Paiva? É o Renato Paiva do Bahia? Enfim, aí vai para o Mundial, faz uma boa apresentação, não faz uma boa apresentação contra o Palmeiras, ele manda o Renato Paiva embora, vende alguns jogadores, que já era esperado, como é o caso do Jair, o próprio Igor Jesus, mas também já trouxe outros novos também. Então me preocupa um pouco essa instabilidade, assim, né, que vive o time na condição de trabalho do dia a dia. Eu acho que isso... Claro, gente, chega no final do ano com todos os títulos novamente, isso aqui vai tudo por água abaixo. Mas nesse momento eu não tiro muito meu pensamento do que eu tinha em abril em relação ao Botafogo, quando o time estava ali, e aí, qual vai ser o técnico, como é que vai ser o trabalho do novo treinador, como é que vai ser o novo time, como que vai suprir as ausências do Luiz Henrique, do Almada. Quando você encontra o time, não está de acordo com a vontade do dono do time, ele manda o treinador embora e agora vai num novo treinador que não era treinador até a semana passada. Então me preocupa um pouco, mesmo sabendo que o dinheiro resolve qualquer problema,
problema, como resolveu muitos problemas do Botafogo no ano passado. Então eu acho que não dá para cravar nada muito em relação ao Botafogo, mesmo com o dinheiro determinando ali as ações do clube nesse momento, né? Até agora a gente está vendo aí o David Ancelotti, né, que é o Eu sei que filho. você tem um intel aí para passar pra gente. Só deixa eu vou chegar lá. Assim, primeiro que eu respeito, obviamente, a decisão do dono do Botafogo, mas eu não concordo com essa demissão, né? Acho que ninguém concordou, E eu né? mantenho aqui a minha análise que eu fiz pré-jogo do Botafogo com o Palmeiras. Eu jogaria da mesma forma que ele vinha jogando. Por quê? É um torneio de tiro curto, você consegue encaixar o time, você tem a confiança do seu elenco, o elenco está confortável para executar aquela função. É isso. Não tinha por que mudar, na minha opinião, e eu defendo isso até o final. Ok, vem para o território nacional e você permanece dessa maneira, Sem dando resultado. a bola ao adversário sem resultado, aí eu acho que o Textor tinha razão, poderia ter razão em mandá-lo embora. Lembrando que o Botafogo Way jogou sendo o Botafogo Way contra o Seattle Sounders e passou um aperto danado. Não tomou gol na última bola, porque o Pedro Della Veiga, o argentino, finalizou mal. Então, assim, jogou muito mal o primeiro jogo. É claro, contra o PSG você tem que jogar recuado. A gente viu um dos maiores times do mundo agora, o Real Madrid, tomar 4 ao natural. O PSG está voando e é o melhor time mundial no momento. Não teria como ir de peito aberto contra o PSG. Tem que recuar. Contra o Atlético, tinha que recuar também. Tinha vantagem de 2 gols. Tinha que jogar fechado. Contra o Palmeiras, o time estava encaixado. Faltou mais desempenho dos atletas do que propriamente dito esquema. Dito isso, mandou o Renato embora, Paiva, tudo bem, direito dele, não concordo, ponto. Chega o David Ancelotti. E aí, assim, até a nossa análise ela fica muito travada, ele não foi técnico, né? A gente não tem essa avaliação. A gente tem a experiência dele de trabalhar com o pai, 14 anos, 12 anos, algo desse tipo. Então, assim, a experiência dele é gigantesca, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com quem já trabalhou com ele sendo auxiliar. Eu pensei, como ele pensa futebol? É um Botafogo Way? Foi minha pergunta. A pessoa respondeu, cara, ele é muito parecido com o pai, porém mais propositivo. É um cara que ele vai se adequar ao momento que a equipe está e ao elenco que tem, que eu acho isso aí é primordial para um técnico, né? Ainda mais ele chegando agora no nosso mercado, mas é um pouco mais propositivo. Não seria se a palavra seria corajoso, mas é um cara mais ambicioso. Então, assim, vamos aguardar, porque é um cara que tem muita propriedade para falar, já trabalhou com ele, então, assim, vamos dar o crédito, né? Esperar para que ele consiga desenvolver o seu trabalho. Já que eles estão em Brasília, né, indo para Brasília, e tem belos restaurantes em Brasília também, mesmo. não tem? Então não custa nada dar uma telefonada para o Diniz e bater um papo com ele. Diniz, como é que foi quando você tentou dividir seleção brasileira? Esse é um ponto, né? Um clube, já que eles estão, né, e vão se enfrentar, é curioso, né, que 2 treinadores com história bem diferente, mas com um momento de vida parecido, né, de se dividir entre o clube e a seleção. Trabalhos. Apesar de ele não ser o treinador principal na seleção brasileira, usar a seleção brasileira muito mais para auxiliar pai e vamos ver como é que isso vai ser administrado. Mas, honestamente, eu acho que ele é uma contratação interessante para o Botafogo, uma ideia legal para o Botafogo. Acho que vai acrescentar muito ao Botafogo, só não é bom para a seleção brasileira. Porque se ele se afastar da seleção brasileira e do pai, a seleção brasileira perde e não perde pouco. Porque todo mundo que testemunha o trabalho do pai Ancelotti nos últimos anos atribui ao filho muito da mudança do Ancelotti e principalmente da adaptação do Ancelotti aos novos tempos. Essas viradas de página que a gente vê o Ancelotti dando na carreira, de conseguir ainda grandes resultados, de mesmo com a idade dele ser um treinador de ponta. O Botafogo tem uma decisão, alguma coisa importante pela frente, você vai perder 10 dias do teu treinador com a seleção brasileira. Eu não sei se o Botafogo perde mais, eu acho que a seleção brasileira perde mais. Porque ele é muito importante para o trabalho do pai. E a seleção brasileira abrir mão do auxiliar, dessa comissão técnica completa, ele é talvez seja o grande responsável pela adaptação do pai Ancelotti, do velho, aos novos tempos. Ele sim. É muito elogiado por isso. O próprio Ancelotti falou sobre isso, né? Que um dos grandes méritos dele foi ter, nos últimos anos, mudado a comissão técnica dele e ter transformado ela, deixado ela com mais juventude. Não que ser mais velho é ruim, não é isso, mas ele conseguiu trazer novos elementos para o trabalho dele com a nova comissão técnica. Só pra gente ter uma ideia, né? A gente, inclusive, falou aqui no Seleção, o Rizek trouxe, né? Quando até o Caçapa aí, se quiser inserir. Eu ia falar isso, faltou o Cláudio Caçapa aí, que quase... Poderia ser ele, inclusive, na beirada do gramado, caso o nome do David não entrasse no bid, mas entrou, como o do Hernan Crespo entrou também. Tá aí, então, Luiz Castro, 79 jogos, Bruno Lage, 15, que foi uma tragédia a passagem do Bruno Lage. Lúcio Flávio, 8, aí já era um momento de desespero ali, né?
O Lúcio Flávio, 8. Thiago Nunes, 15. Arthur Jorge, 55. E 2 títulos históricos aí para o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E o Renato Paiva só teve 23 jogos no comando. Com essa belíssima vitória do PSG, para o torcedor do Botafoguense, o Botafogo é o campeão moral. Engraçado, tem o torneio. Tem o Lúcio Flávio e não tem o E o Flamengo Leiria, também, né? Porque venceu o Chelsea. Então, os dois estão tirando onda aí. O Leiria tá ali naquele meio, né? O Carlos Leiria que treinou o Botafogo durante o Campeonato Carioca. Tá faltando gente. Esses são os que ficaram... não foram inteirinhos, né? Foram... O Leiria chegou a ter efetivação naquele início ali de Campeonato Carioca. Não, ok. Menções. E esse pensamento de time-empresa, tem que pensar como uma empresa, gente, não é fantástico. Assim, não gostou, manda embora. Não gostou, eu até teve essa entrevista recente do Textor num podcast, Não, é que time quando tem dono é diferente, né? E assim, eu entendo esse pensamento de, o time agora é uma empresa, né? Você não gostou, você manda embora. Você não fica ali pra sempre. Mas eu não gosto desse modo videogame. Não gostei, manda embora. Também não gosto, ele jogou bem, vou vender para outro time. Ele já vem para cá sabendo que vai passar só 6 meses aqui e vai embora, como foi o Almada, como foi o Jair. Eu acho que acaba sendo nocivo até para o desenvolvimento do nosso futebol. Até para a gente, no cenário nacional, eu acho que é nocivo. Imagina para o clube olhando do aspecto individual. De novo, o futebol brasileiro permite que você faça 4 contratações e em 3 meses seu time bata campeão, como aconteceu no ano passado. Não em 3 meses, mas ele conseguiu arrumar ali no meio do ano jogadores importantes para o time bater campeão. Mas para o desenvolvimento anual do time, eu acho muito nocivo você tratar um time de futebol como um time de videogame. Agora, o David, diferentemente do Fernando Diniz, além de serem funções diferentes, né, o Fernando Diniz era técnico do Fluminense e técnico da seleção brasileira. O David é auxiliar, mas ele está só liberado para ir para a Copa. Então, Sim. Pelo menos a informação oficial do Botafogo e da CBF é que o David, durante esse período de... No Botafogo. Ele não vai participar das datas FIFA? Não. Só vai pra Copa. vai para a quando Copa. para o nosso campeonato. Essa é a informação que a gente Por tem. isso que eu acho que quem perde é a seleção brasileira. Quem perde é a seleção brasileira. É o dia a dia, é o trabalho com a seleção, são as coisas que ele empresta para o trabalho do pai. Acho que para o Botafogo... Por isso que demorou tanto para o Botafogo anunciar e a CBF oficializar também, porque tinha essa pendência. Mas tá aí, como é que vai ser? Como é que vai ser o trabalho? Ele vai precisar trabalhar nas datas? Data FIFA, amistoso? Não, É só não para a vai. Copa. Só para a Copa. Mas então, aí é que eu acho que a Loucura. CBF faz mau negócio. Bom, a CBF interpreta que é uma experiência boa para ele, né? Enfim, Sim. ser técnico do Botafogo, enfim, todo mundo achou bom. Para o Botafogo então é e isso para aí. ele tá tudo bem. Eu achei ruim para a CBF. Todo mundo achou bom e, enfim, eu achei ruim a primeira decisão de você interromper um trabalho, mas uma vez que interromperam o trabalho do Renato Paiva, é isso, né? Estão fazendo uma aposta. Só espero que você trouxe esse detalhezinho, porque a pergunta é essa, né? O John Textor deixou muito claro que ele ficou insatisfeito porque ele quer o Botafogo Way. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o Lancelotinho também vai conseguir segurar até a Copa o emprego dele no Botafogo, do jeito que o Textor anda impulsivo, né? A gente achava que isso era coisa de cartola. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo, que ainda tem essa questão. Tem o Gregory, que talvez... Tem algum intel sobre isso, meu amigo? Não, mas vou apurar pra você. Você apura pra gente, traz essa informação? Muito obrigada. Ainda tem, eu gosto, Felipe Bastos e Ramon Mota são os nossos comentaristas apuradores. Adoro. Mas é assim que tem que ser, gente. É assim que Eu eu acho que adoro. no mundo ideal tinha que ser assim. Não é mais jogador, agora trabalha com comunicação Eu tô do outro lado esportiva. da mesa Então agora. agora tem que jogar no nosso time. Não, eles são máquinas. Então, o Felipe Bastos já nem gosta de uma resenha. Nossa. Fofoqueiro que só. Gregor, grande chance do Gregor sair nessa janela também? Bom, essa informação eu não Ainda tenho. não temos. Mas assim, Existe sim, Existe uma vontade do jogador também? não sei dizer. Tá. Não posso opinar. Enquete, a pergunta que vai entrar na sua tela aí é quem volta melhor para o Brasil? Não. A pergunta não é quem volta melhor. Desculpa, quem verdade. promete Eu falei mais. errado. Quem promete mais daqui para frente Quem na volta sequência da melhor é uma temporada. outra pergunta. Tem razão. Botafogo, 8%. Flamengo, 65%. Você, Fluminense, o Gil e o Danilo 14%. estão nessa. Palmeiras, 13%. Agora, o Botafogo, Trajano. David Ancelotti, seguindo uma sequência de filhos que vão virar... Davide. Ontem eu perguntei para um italiano, ele falou, é Davide.
Davide. Davide. O italiano Jean Oddi me falou. E o Jean Oddi chama o Luigi de Luigi ou de Luigi? Boa pergunta. Não, mas ele tem D no final, né? Davide. Mas o David tem um D no final? Tem. Então. Não, D não, tem um E no final. Não, tem um E no final. É Davide. Davide que escreve. Isso. Pode ser chamado de David. Isso. Mas ele tem um E no final. Isso. Olha, não tenho a menor ideia para responder a tua pergunta. Ninguém tem. Ninguém tem. Porque pensa bem, o Botafogo trocou de... Eu acho que é o terceiro técnico esse ano, se eu não me engano. Isso aí. Terceiro técnico. Perdeu 3 jogadores. Ele viveu uma situação esdrúxula. Depois que ele ganhou do PSG, mesmo jogando todo retrancado, na defesa, jogou por uma bola e fez o gol, ficou cheio de glórias. O Renato Paiva, naquele momento, ele virou o melhor técnico do mundo. Né? De repente vai tudo por água abaixo, demite o técnico, volta sob suspeita. Então o que esperar do Botafogo? Não dá. E agora, sem esses jogadores que foram vendidos, pode ser o quarto, o goleiro, o John, que é um bom goleiro. Então não tem ideia. Nem o torcedor não tem ideia também. Quer dizer, o Botafogo pode entrar no parafuso total. Põe de novo, faz favor, a foto do Davide. Davide. Ele parece o Danilo Lavieri, olha lá. Não? Parece? Olha só. Tem uma levada? Põe do lado o Danilo Lavieri. A barba do Danilo é mais faraônica. É a barba do... Agora, falando do novo técnico. Olha só. Tira o óculos do Danilo. Não, tira isso aí, tira. Olha só. Nosso faraó. É só melhorar um pouco a barba do Davide. E olha só. Que beleza. Olha só. Mas diga, Trajano. Não, é outro ponto de interrogação, esse rapaz. Sim. É a primeira vez que ele vai ser técnico titular de uma equipe grande, que é o Botafogo. Ele deve falar espanhol, né? Não, mas num mundo que ele não conhece. Pois é, mas... Ele não conhece o futebol brasileiro? Não. Chega no meio da temporada. Nem o Ancelotti se ele chegasse, vamos dizer, no início, essa famosa pré-temporada, talvez fosse uma coisa tivesse mais de acordo. Ele entra no meio, acabou o Mundial, já tem rodada agora esse fim de semana. Isso. O Botafogo com seus problemas. E vai ser apresentado, esse aqui é o fulano, aqui é o goleiro, o John, esse aqui é o Tinoco, esse aqui é o Antônio, não sei o quê. E eu acho meio estranho também, ele foi contratado pelo sobrenome, né? Sem dúvida. Ele estava meio cotado para dirigir lá o Como, times menores da Itália. Claro, tudo bem. E agora né? vem pro Botafogo, é outra história. E virou moda esse negócio do técnico, a moda agora mudou, né? Porque o técnico trazia o seu filho como... E ele é assistente da seleção ainda. Que ficou um acerto que na Copa do Mundo ele deixará o Botafogo para cuidar da seleção. Não sei se ele vai estar no Botafogo até a Copa do Mundo também. Eu sou capaz de apostar que não, mas enfim, é aquela tradição. Para o Brasil ser campeão, precisa ter botafoguense. Mas aí, mas também esse negócio, Danilo, Juca e Trajano, também não é meio estranho, inclusive, sei lá, pro Ancelotti. O que tem, a não ser que dê muito certo, fala, pô, tá vendo, a família Ancelotti é demais mesmo. Se o cara der errado, respinga em todo mundo. Não, eu acho que tá todo mundo errado aí nesse episódio. Está errado o presidente da CBF de topar. De topar. Porque aí é o seguinte, porque tem um acordo. Alguém poderá dizer, não, mas o Botafogo vem, oferece um caminhão de dinheiro pro cara, o cara quer ir embora, o presidente da CBF não tem o que fazer. Não tem até esse capítulo. Mas tem em relação ao próximo. Mas está fora da seleção brasileira. Não estará na Copa do Mundo. Não quero mais você. Sim. Né? Era essa, para mim, a atitude. Porque a CBF trouxe uma comissão, que, em tese, é uma comissão vitoriosa. E já... E você vê como é que o Nilson falou que o David fala português. Fala, Nilson aqui, Nilson Batista. David fala português. Ele pode falar até chinês, tudo bem. O que eu quero dizer que, de repente, tudo que foi construído em torno de uma figura... assim, mística, maravilhosa, o maior técnico do universo, sei lá o que e tal, muita coisa está acontecendo por baixo. Você vê ele foi punido, ele foi na Espanha. Na Espanha, exatamente. Ele foi condenado na Espanha. A 1 ano de cadeia. A 1 ano de cadeia. Teve que pagar, parece que 2 milhões, ela vai fumar. 300 e tantos mil dólares. Então, já tem uma coisa meio esquisita. Aí vem o filho dele, que é contratado pelo sobrenome para dirigir o Botafogo. Mas vai ser participante da comissão técnica na Copa. Quer dizer, de repente, essa coisa do sobrenome Lancelotti,
que veio cheio de lantejoulas, começa... Lantejoulas, Lancelotti não. Ancelotti é isso aí. E não Lancelotti, me faz lembrar o querido e saudoso Silvio Lancelotti. Que se tivesse vivo, poderia falar muito sobre a família. Nossa, daria um show. Você ia ter notícias exclusivas. Ia ligar lá para a família, não sei o que e tal. Mas eu acho que ficou tudo meio estranho em relação ao técnico da seleção. Aquela figura que era acima de qualquer suspeita. Não é que ele não está acima de qualquer suspeita. Mas ele ficou na berlinda do jeito que não estava até um mês até antes do Mundial. Saiu de um pedestal, vamos dizer Saiu assim. do pedestal. Gente como a gente, né? É condenado na Espanha, o filho chega aí. Arranjou emprego pro filho. Mudou um pouco. Uma boquinha ali, General Severiano. Danilo, o que você acha, hein? Eu não acho nada, eu tô com o Trajano, não faço a menor ideia. Primeiro de tudo, eu queria propor aqui pra gente falar Ancelotinho, em vez de Davide, que aí fica mais Ancelotinho. Vamos falar Ancelotinho. Como tem o Titinho, Como tem o Titinho. O Cuquinha. Essa questão do fiscal, só para... Não estou dizendo que não alivia a barra, mas vamos lembrar que Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar já tiveram o mesmo problema, né? Todos eles com problemas fiscais na Espanha. Não alivia em nada a barra do Ancelotti, só para lembrar que isso acontece com frequência. E tem mais, também sem passar pano. Eu acredito piamente no... Olha, o contador disse que estava certo, o Real Madrid disse que estava certo, eu assinei. E sem entender exatamente o que está fazendo. Eu sei, mas até agora não acontecia nada com ele, agora passa a acontecer. Eu não estou culpando, eu estou registrando que o noticiário mudou. Mas eu queria dizer isso 50 também, graus não suava, lembra, o Zico teve complicado um tempão e depois o Zico tinha razão. O contador do Zico tinha razão. Mas não é isso que está em questão. Eu sei, mas é apenas para não deixar tisnar a imagem de honestidade dele. Mas siga, Danilo. Da questão do trabalho, é impossível a gente saber o que vai acontecer. Eu acho que é uma aposta arriscada para um Botafogo que volta de um Mundial que até então era super comemorado por uma vitória em cima do PSG. Eu até entendo a lógica, o Textor até falou, né, não dava para jogar contra o Palmeiras como se fosse contra o PSG, mas o Botafogo ele volta bastante balançado, sem 3 jogadores, talvez perca o quarto, como a gente falou agora há pouco, e vai chegar um treinador que vai fazer seu primeiro trabalho. É um risco, é uma aposta. Eu não tenho a menor dúvida que ele ser filho do técnico da seleção brasileira pesou, mas isso particularmente o fato dele não continuar na seleção e no Botafogo, para mim já basta. Eu acho que seria muito ruim se ele fosse, como foi o Diniz, dividir cargo, né? Eu acho que aí seria muito ruim. Mas daqui a um ano ele vai na Copa. Tudo bem, daqui a um ano ele vai para a Copa. Acho que isso pode até ajudar o Ancelotti, tendo o filho dele vivendo o futebol brasileiro ainda mais de perto do que o Ancelotti já viveria. E pelo menos o Botafogo se colocou nessa situação como o único trabalho dele pelo próximo ano. Então isso para mim me acalma um pouco. E lembrando também, para contextualizar, né, que o Ancelotinho, ele não veio para a primeira partida do Brasil, ele não era certeza na comissão do Ancelotti contra o Equador. Ele foi integrado já aqui em São Paulo, aí em São Paulo, no treino do Brasil, no CT do Corinthians, antes do jogo contra o Paraguai, mas contra o Equador ele não foi, porque ele já estava com essa vontade e negociando a possibilidade de ser técnico lá na Europa. Então, eu acho que todos esses conflitos levantados, esses conflitos não me incomodam tanto. Agora, que é uma aposta com toda certeza. O Botafogo, adversário do Vasco, amanhã lá em Brasília. Rodrigo Brandão. Azevedo, e o Botafogo encerrou a preparação para o clássico de amanhã contra o Vasco, 18h30, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Jogadores treinaram agora pela manhã, encerraram a atividade e nesse momento estão almoçando e logo em seguida embarcam para a capital federal para esse duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino de hoje, o técnico David Ancelotti definiu a equipe, no entanto, ele não sabe se ele próprio estará à beira do gramado. Hoje será um dia decisivo para isso. Ele aguarda a regularização no BID da CBF
para saber se terá condições de comandar a equipe à beira do campo. Caso não aconteça essa regularização, o Cláudio Caçapa é quem vai comandar o time. Ontem, o novo técnico do Botafogo esteve presente no Luso Brasileiro, cara, lá na Ilha do Governador, para acompanhar uma partida do Sub-20 do Botafogo. Teve clássico, Flamengo e Botafogo lá na ilha. A partida terminou empatada em 2-2 e o novo técnico do Glorioso esteve presente ao lado de 2 membros da sua comissão técnica, do gerente de base do Botafogo, o Erasmo Damiani, além do Joel Carli, que é membro do departamento de futebol do clube. Sobre o time, Zé, para amanhã a gente não tem pistas, mas ele não deve fazer grandes mudanças. Ele não conta mais com o Jair e com o Igor Jesus. As suas vagas devem entrar o Caio Fernando na zaga e o Arthur Cabral no ataque. O restante do time a gente já sabe qual é, com o John no gol, Vitinho, o Alexander Barbosa e o Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Arthur Cabral e mais um jogador de frente, que a gente ainda não sabe qual é também. Pode ser o Álvaro Montoro, pode ser o Joaquim Correia, o Santi Rodrigues. Esta seria a única dúvida entre os 11 titulares. Eu coloquei o Gregory aí no time principal, Azevedo, mas pode ser que ele nem entre em campo. Ontem a gente já trouxe a informação de que o Al Rayyan teria feito uma proposta para contar com o Gregory. Al Rayyan, time do ex-técnico do Botafogo, o Arthur Jorge. De acordo com a informação trazida pelo Sérgio Santana, o jornalista, a negociação está bem avançada. O clube qatari aumentou a proposta salarial ao volante do Botafogo, só faltando acertar o pagamento da multa rescisória, que é de 8 milhões de dólares. No entanto, uma informação que surgiu ontem à noite é de que o Paulo Pitombeira, empresário do Gregory, estaria tentando renegociar o valor da multa rescisória ou parcelá-la, e o Botafogo só aceita negociar mediante o pagamento integral da multa. Enfim, vamos aguardar o decorrer do dia para saber se teremos novidade. Por enquanto, o Gregory está confirmado para o clássico de amanhã. Valeu, Azevedo? Valeu. A gente falava sobre isso ontem aqui. Seria uma perda muito grande, né? A saída do Gregory, né, Léo? É um jogador muito importante e o reflexo disso a gente vê no jogo do Botafogo contra o Palmeiras. Lógico que teve a entrada ali mais um atleta com características defensivas na equipe do Botafogo. Porém, o Azevedo é um cara que ele trazia um equilíbrio para o sistema defensivo alvinegro muito importante, impactante, um pitbull. Só que é aquilo que a gente já conversou aqui durante muitas semanas sobre o Gerson, né? É uma proposta 2, 3 vezes maior para você receber mais 2, 3 vezes do que você recebe no clube, e aí você fica realmente mexido e não dá pra gente julgar o atleta. Lógico que o projeto esportivo pode ser diferente. Em comparação com o exemplo que a gente está citando aqui, o mercado ele não tem tanto problema assim, já que a equipe, o Al Rayyan, ele participa das competições internacionais, ainda vai ter uma visibilidade maior em relação ao Gerson, mas é aquela situação financeira. Pro Botafogo realmente é um baque. Lógico que a gente está vivendo a gente está acompanhando uma boa fase do Alan no setor de meio campo do Botafogo, mas eu acho que são características diferentes. Mas é um cara que é muito importante na história do Botafogo, para um lado e para o outro, né? Porque poderia ter sido um personagem negativo na decisão da Libertadores no ano passado, em compensação pela qualidade que ele entregou na equipe, titular absoluto e autor do gol do título do Campeonato Brasileiro, é uma ausência que será muito sentida. Pode até reconfigurar, né, a característica do Botafogo dentro de campo. Vai fazer falta caso saia. Bom, a rapaziada tá participando aqui. Antes de trazer a opinião da galera aqui, eu queria te perguntar sobre o ataque, né? Agora não tem mais o Igor, e aí tem dúvidas, por exemplo, Montoro, o Santi Rodrigues. Como é que você vê essa situação? O Botafogo ele tem um lado direito com um jogador com a característica do drible, que parte pra cima, e no ano passado deu certo dessa configuração, né? Um jogador mais agressivo e agudo pelo lado direito, e um jogador que cadencia mais criativo e que sai da esquerda pro centro do gramado, como era o Almada. Agora, eu acho que o Botafogo pode dar um pouquinho mais de sequência pro Montoro. Eu fiquei com a impressão muito boa. Apesar dele ter participado até num tom negativo do gol do Paulinho, quando ele não acompanha a marcação, não ajuda no sistema defensivo, acho que o vídeo deixou isso mais evidente, né? O vídeo do gol, e causa até esse incômodo no torcedor, mas eu acho que o Botafogo pode dar um pouquinho mais de sequência para ele e abrir esse corredor esquerdo ali para a chegada de um lateral, independente de quem seja. O Botafogo tem essa força também ofensiva pelo lado esquerdo. Eu iria de Montoro. Lógico que também a gente fica na expectativa a respeito da condição ou do condicionamento do Arthur Cabral. Ele teve poucos minutos durante essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, justamente nesse jogo contra o Palmeiras, até pela necessidade do resultado.
É um atleta que tem características bem diferentes da do Igor. O Igor, ele era um atleta de maior mobilidade, conseguia reter a bola no ataque, pressionava o sistema defensivo adversário, criava muitas oportunidades. O Arthur já é um centroavante, que fica dentro da área. Lógico que ele tem a capacidade do pivô, de reter a marcação. Em comparação com o Igor, tem um faro de gol mais apurado, mas no momento da construção, no que o jogo pede, o Igor entregava mais coisas que o Arthur. Vamos ver como o Botafogo chega para essa partida. E esse também é um ponto até a mais, que a gente coloca esse 1% de favoritismo, que não significa que o Vasco vai ganhar ou até uma torcida, pro lado vascaíno, por quê? Existe essa mudança de configuração. Quem vai jogar pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo? Saída do Igor Jesus, que era basicamente o ataque do Botafogo nesse momento de saída, ou nesses primeiros 6 meses sem o Luiz Henrique. O Savarino não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Acho que agora, jogando centralizado, ele pode até ter o potencial dele aumentado, jogando onde ele se sente confortável. Mas são mudanças que impactam no modelo de jogo do Botafogo, ainda mais com esse cenário que o Brandão trouxe de uma possível ausência também do Gregori. Então isso tudo contribui, talvez, para um Vasco mais sólido para a partida. O Botafogo tem mais qualidade, mas no aspecto coletivo, analisando um geral, o Vasco talvez tenha um pouquinho mais de solidez para esse jogo em específico. Mas o Botafogo é melhor, uma equipe melhor, tem um elenco melhor, vai fazer um Campeonato Brasileiro por tendência melhor que o Vasco da Gama, mas essas pequenas coisas compõem esse cenário, pelo menos na minha avaliação individual, não da Transamérica, lógico, na minha avaliação individual, de um favoritismo um pouquinho maior para o Vasco da Gama. O Jefferson Wesley tá por aqui. Salve, galera do Papo de Craque. Mandem um salve pros técnicos da Telecom, que estão no almoço ligadinhos em vocês. Um abraço, Botafogo 3-0, aposta ele aqui. Um abraço, Jefferson, um abraço a galera da Telecom, ligados aí no Papo de Craque, almoçando agora. O Obadias, boa tarde, Azevedo. Poderia mandar um abraço pro meu filho Pedro Henrique, 7 anos, aniversário dele hoje. Ô, Pedro, um abraço, parabéns, felicidades, viu? 99557-1013. Fala, rapaziada do Papo 1. Quem fala é Jorge Gomes de Maria da Graça. O Zé, tem uma parada que pouca gente está falando sobre esse clássico do Vasco com o Botafogo, que é o fato do elenco do Botafogo ter tido férias depois de ter sido eliminado do Mundial. E aí a gente não sabe como é que tá o condicionamento físico da galera, como é que tá a cabeça, porque uma coisa é quando você tá vindo de um trabalho focado e outra coisa é quando você tá vindo de férias, né? Enfim. Saudações vascaínas, um abração. Um abraço, mas foi pouco tempo, né, cara? Eu acho que até não caracteriza férias. Eu acho que na carteira, né? É uma folga, né? Juridicamente, pode o Botafogo ter considerado férias, mas foi como se fosse um folgão, igual na data FIFA. Tira aí 4 dias, 5 dias, nos próximos 7 a gente trabalha e foi basicamente isso. Acho que isso não traz tanto impacto. Eu acredito que não. Pode trazer, assim, no ritmo de jogo. É diferente, mas o Vasco também. O Vasco ficou um mês sem jogar. Só treinando. Então... teve amistoso, eu acho, né? Enfim. Mas assim, em ritmo de jogo, eu acho que não vai ter essa diferença tão grande, não. O meu querido André Bebezão tá aqui. Um abraço, André. Perguntando quem no Brasil poderia ser um substituto pro Gregori. No Brasil? Cara, no Brasil, assim, difícil. no primeiro momento não vem ninguém à minha cabeça, não. Eu acho, assim, que o André seria um nome, hein? Mas aí é muito difícil, né? É muito dinheiro. Apesar de que eu acho que isso não é problema pro Botafogo. Eu acho que pode não ser um projeto pra seduzir o André, né? Que nesse momento tá bem no continente europeu, foi eleito um dos melhores da temporada do Wolverhampton. Na Inglaterra ele tem não acredito que ele sairia de lá, sim. mas assim, já que é pra falar um nome, me veio o André à cabeça, né? Com certeza. O Botafogo tem potencial financeiro, só não acho que faz parte do projeto dele. Vamos lá, mas é importante a gente pensar. E o departamento de scout do Botafogo é muito criativo, né? Consegue encontrar boas soluções e com um investimento relativamente mais acessível, mais barato. 99557-1013. Boa tarde a todos do Papo de Craque. Boa. Geraldo Lima, senador Vasconcelos. Fala, Geraldo. Olha, o jogo lá em Brasília, Botafogo e Vasco, o Botafogo vai dar uma goleadazinha no Vasco, hein? Porque com o Ancelotinho treinando o Botafogo, vamos ver, porque melhor do que isso só Café Capital. Obrigado, irmão, valeu pelo áudio. O Jorge Vieira tá aqui, olha, boa tarde, galera do Papo de Craque. Eu não iria no André, mas tentaria outro do Flu. Alexander, vale esse nome? O que vocês acham? Esse é muito bom e ele também tem esse vigor físico, né? Esse poder de
combate físico no setor de meio campo, ainda tem a qualidade para chegar no ataque. É um bom nome e faz parte de um modelo, ou reúne as características que interessam o Botafogo. Um jogador jovem, que teve destaque aqui, não teve uma grande sequência no futebol internacional e que tem esse potencial de revenda. Entra no modelo de atletas, né, que interessam a SAF do Botafogo. Eu tô levando uma bronca aqui do Ricardo Lessa. Qual foi, Azevedo? O André nunca vai pro Botafogo. Cara, me perguntaram um nome que poderia ser substituto do Gregory. Eu não falei que ele vai pro Botafogo. Aí eu falei o nome de um jogador que eu acho que poderia ser um substituto à altura. Inveja do Fluminense é F. Vamos lá, Botafogo não consegue regularizar David Ancelotti na CBF e Cláudio Caçapa estará na área técnica contra o Vasco. Botafogo não conseguiu regularizar a situação do Ancelotinho na CBF. Dessa forma, Cláudio Caçapa vai ser o técnico que vai comandar ali na área técnica o clássico, né, Botafogo, no clássico contra o Vasco. Em Brasília, a informação é do jornal O Globo. A diretoria alvinegra havia conseguido o visto de trabalho para o técnico italiano e estava otimista para regularizar a tempo a situação. Tentou até o último minuto, mas o nome do David Ancelotti não apareceu no BID CBF na sexta-feira. BID é Boletim Informativo Diário, né? Segundo o Globo, apesar disso, David Ancelotti viajará para a capital federal para acompanhar o clássico de um dos camarotes do estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Bom, é isso, né? Vai estar fatalmente dando dicas pelo radinho e tal, né? Essas coisas todas. E no vestiário, no intervalo, deve dar aquela descidinha no vestiário para trocar ideia com o time. Isso aí é o de menos. Vamos ver aí como é que o time vai jogar nesse primeiro jogo de David Ancelotti como treinador, não à beira do campo, mas comandando o time na semana de treinos. Patrick de Paula, Juan Cruz e Matheus Martins ficam de fora da viagem do Botafogo para Brasília. Veja a lista de relacionados. O volante Patrick de Paula e o atacante Juan Cruz não foram relacionados pelo Botafogo para a partida contra o Vasco nesse sábado, 6h30 da tarde, no Mané Garrincha pelo Brasileirão. O GE divulgou a lista de relacionados sem a dupla que treinou durante a semana com o elenco, o goleiro Christian Lor, o zagueiro Serafim, o volante Cauê e o meio atacante, né, Cauã Lindes, que não viajaram. Patrick de Paula não fez parte do grupo que disputou o Mundial de Clubes, não viajou para os Estados Unidos, né? E tem 6 jogos no Brasileirão. Se fizer mais um, ficará impossibilitado de defender outro clube na temporada. Até por isso não está viajando com o time, né? Está meio afastado. Juan foi para os Estados Unidos, né, para disputar a competição, mas deve reforçar o Sharjah FC do Emirados Árabes. A outra ausência em Brasília foi Matheus Martins, que esteve com o elenco no Mundial. O atacante não foi relacionado para a partida oficial, nenhuma partida oficial desde abril, né, por conta de uma lesão na coxa. Abaixo do Jefinho, seguem fora por questão aí de questões médicas, né? Ambos operaram, se não me engano. A lista completa de relacionados tem John, Léo Link, Raul, Barbosa, Caio Pantaleão e Davi Ricardo. Só os 3 zagueiros, né? Já que não tem o Bastos e agora vendeu o Jair. Vitinho, Alex Telles, Matheus Ponte, Cuiabano e Marçal. Lembrando que o Marçal faz a zaga se precisar. Marlon Freitas, Gregory, Alan, Newton e Danilo Barbosa, que também faz a zaga se precisar, né? Meio campistas, Savarino, Álvaro Montoro, Santiago Rodrigues. Atacantes, Arthur Cabral, Arthur Reborn, Joaquim Correia, Mastriani e Natan Fernandes. Técnico, né, será o Cláudio Caçapa, mas sabemos que já é um trabalho iniciado aí do nosso digníssimo David Ancelotti. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.